Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos fazer uma breve reflexão juntos. Está escrito nas Escrituras que pela fé nós podemos mover montanhas. Pela fé nós podemos até mesmo caminhar sobre as águas. Sim, disse Jesus que pela fé nós podemos até mesmo expulsar demônios. Pela fé nós podemos curar os enfermos e até mesmo ressuscitar os mortos, pois tudo é possível por meio da fé. A pergunta que se levanta é: e através da crença? Por acaso nós podemos realizar milagres? A resposta é um absolutamente não. Vibrar na mesma frequência do universo para obter alguma vantagem, e isto é ilusão. Pensamento positivo, lei da atração, tudo isto é crença. Não há poder na crença, senão unicamente através da fé. E a fé é concedida pelo Espírito Santo, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é concedida pelo Espírito Santo. Até que você venha receber o Espírito Santo, tudo que você possui é crença. Você aprendeu com seus pais a crer em Deus, a crer em Jesus. Você aprendeu com o sistema religioso a crer em Deus. Isto é uma crença. Não há poder na crença. Até porque está escrito no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você é revestido de poder quando você recebe o dom de Deus, que é a fé. Pois a fé é o poder de Deus em ação. Não há poder algum na crença. Até porque está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 27, qual de vós, por mais que se preocupe, disse Jesus, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E também no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 36, acrescentou Jesus, e não jures por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco em preto. Pensamento positivo não vai tornar os seus cabelos branco em preto. Não há poder algum na crença, senão unicamente na fé concedida pelo Espírito Santo, pois isto é um dom de Deus. Você não entendeu, meu amigo? Veja, o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 20. Mais uma vez afirmou Jesus: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passaria, e nada vos seria impossível. Mas para os seres humanos tudo é impossível. Por quê? Porque eles não possuem fé. Porque não há milagres? Porque ninguém ressuscita os mortos? Se o próprio Jesus afirmou: milagres e obras maiores do que essas vocês farão, porque eu vou para junto do meu Pai. Por que exatamente os seres humanos não estão realizando milagres maiores do que o próprio Jesus realizou, se ele afirmou que nós faríamos? A resposta é simples: porque ainda não recebemos o Espírito Santo. Se você já tivesse recebido o Espírito Santo, você estaria realizando as mesmas obras que Jesus realizou no passado. Pois através do Espírito Santo, você recebe o dom de Deus, que é a fé, não uma crença cega. Veja, meu amigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 17, está escrito: então Jesus exclamou: ó geração sem fé e perversa. Geração sem fé, só com crença. Crê em Deus da boca para fora. Não existe fé genuína concedida pelo Espírito Santo, porque as pessoas ainda não receberam o Espírito Santo. Elas nem mesmo sabem o que é o Espírito Santo. Fica imaginando, sim, o que é o Espírito Santo, mas elas mesmas nada sabem acerca do Espírito Santo, porque ainda não receberam este Espírito. Então, como você espera realizar algum milagre, alguma obra de Deus, sem a presença do Espírito Santo, sem fé? A crença não pode fazer nada por você, muito menos pelos outros. Veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Sem a presença do Espírito Santo, você não pode fazer absolutamente nada.
No livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. É o Espírito de Deus que realiza a obra através dos homens. Quando estes o recebem, eles são revestidos de poder, revestidos desta fé genuína. Esta fé é que possui o poder de realizar as obras de Deus. Não a crença cega em um líder religioso, não uma crença concedida por seus pais na sua infância. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, acrescentou Paulo: porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como realizar. A partir do momento que o homem recebe o Espírito Santo, é o Senhor que passa a realizar a obra através do homem, pois o Espírito Santo representa a pessoa de Deus aqui na terra. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10, disse-lhe Jesus: o Pai que está em mim é quem realiza as obras. Era Deus, este Espírito Santo, que estava realizando as obras através de Jesus. Por isso a importância de se receber este Espírito, pois é este Espírito que realiza os milagres através do homem. A participação do homem na obra é apenas crer nesta fé que é concedida pelo Espírito, pois está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 29, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A participação do homem na obra de Deus é apenas crer através da fé que é concedida pelo Espírito Santo, pois o agir é de Deus. A sua participação é apenas crer. Não existe poder algum na lei da atração. Não existe poder algum em pensamento positivo. Tudo isso é conversa fiada. O poder se encontra com o Espírito Santo. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não por ouvir a pregação de homens dentro de templos evangélicos. A fé não vem por ouvir o seu pastor ou por ouvir a pregação do padre ou de um rabino, mas por ouvir a palavra de Deus proferida pelo próprio Deus. Aí você irá afirmar: mas Darley, como isto é possível? Jesus não está mais aqui na terra. Engano seu, meu amigo. Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Disse Paulo: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Paulo aprendeu diretamente com a revelação do Espírito Santo. Paulo não recorreu aos outros apóstolos para aprender com homens, pois a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, é concedida do alto, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. O próprio Jesus afirmou que não seriam os seres humanos que iriam nos guiar a toda a verdade, senão o Espírito Santo. Ele, pessoalmente, iria nos ensinar toda a verdade. Eis a importância de se receber o Espírito Santo, pois é ele que te ensinará todas as coisas. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 45, está escrito: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, disse Jesus. Acredito que Jesus seja digno de credibilidade. Dê credibilidade à palavra de Deus. Se você não quer crer em mim, tudo bem. Mas pelo menos crê na palavra de Jesus. Ele afirmou: e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Você só pode chegar até Cristo se o Pai te guiar, se você ouvir o Pai. Se o Pai te ensinar, você aprenderá o caminho que chega até Cristo. É somente através de Deus que você pode chegar até Cristo. Por isso, disse Jesus, e serão todos ensinados por Deus. Paulo foi ensinado por Deus, por isso ele chegou até Cristo. Ele foi ensinado pelo Espírito Santo, que representa a pessoa de Deus aqui na terra. Você não deve recorrer a ensinos seculares, provenientes da carne, da sabedoria humana, do intelecto humano. Você deve depender unicamente da revelação que vem do alto. Até porque no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44, está escrito: ninguém pode vir a mim, disse Jesus,
se o Pai que me enviou não o trouxer? E como exatamente Deus te leva até Cristo? A resposta é simples, meu amigo. Através do ensino do Espírito. Pois, repito, está escrito, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, é Deus que envia este Espírito Santo, em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Todos são ensinados por o Espírito Santo. Só os que são ensinados pelo Espírito Santo chegam até a presença de Cristo. Todos que foram guiados no passado pelo Espírito Santo, eles chegaram até Cristo. Paulo, ele chegou até a presença de Cristo através da revelação do Espírito, não através de ensino de homens. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 65, está escrito: e continuou: e por isto que eu vos tenho dito, que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Então, por que você está frequentando a igreja? Você acha que a fé vem por ouvir o seu líder religioso? Não, através do ensino do seu líder religioso. Você adquire apenas uma crença cega, em um sistema cego, que guia os homens para o abismo. Ninguém pode chegar até a verdade de Cristo, se isso não for revelado pelo Pai, pois todos serão ensinados por Deus. Paulo foi ensinado por Deus, mas Jesus, que representava a pessoa de Deus aqui na terra, já não estava mais. Então, como que ele foi ensinado por Deus? Através do Espírito Santo, o Consolador. Só assim você obterá a fé verdadeira, que gera salvação no homem. O poder pertence ao Espírito. E a fé que possui poder nada tem a ver com uma crença cega.